Hola hermanos, buen día. Hoy es un día interesante porque eu vou falar português, irmãos. Eu vou tentar. Vou hacer un esfuerzo para poder falar un buen portugués. No va a ser perfecto, mas vamos a hacer un esfuerzo. Espero también su comprensión si utilizo algunas palabras en español, mas voy a intentar que todo sea en portugués. Así que vamos a continuar con nuestro tema que es un mes de missões. Estamos a estudar sobre a pregação do Evangelho e o dia de hoje, é o último domingo já do mês, vamos a falar sobre a importância de ser uma igreja evangelística. Assim que, para começar, gostaria de ler um comentário de um teólogo, escritor e professor holandês, R.B. Cooper. Ele diz assim: certa vez falou sobre os dois grandes lagos que existem em Israel: o Mar da Galileia, que recebe as suas águas do Monte Hermón e do Líbano, e as transfere ao Rio Jordão. Este lago tem abundância de peixes nas suas águas frescas e vivas, enquanto ao Mar Morto, no sul, termina nele mesmo, recebendo sem dar. Suas águas salgadas não podem conter nenhum peixe vivo. Da mesma forma, uma igreja que pensa em receber edificação sem transmitir o evangelho começará a enfermar-se até morrer. Enquanto que uma igreja biblicamente evangelística tem nesta atividade o melhor termômetro da sua vitalidade interior. Irmãos, qual é o objetivo da igreja? Qual é o objetivo? Nas Escrituras encontramos vários versículos que falam sobre isso. Vamos a ver algunos versículos. En primer lugar, Mateus 28, 18 al 20. Esos son versículos que ya conocemos, ya hemos leído durante un mes, mas estos versículos muestran o objetivo y propósito de iglesia. Vamos a leer Mateus 28, del 18 al 20. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer a partir del versículo 18. Dice: Jesús, aproximándose, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Id, portanto, fazei discípulos de todas as nações, baptizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que sou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, en este primer versículo encontramos que o objetivo, o propósito é fazer discípulos, bautizá-los e ensinar-les a palavra de Deus. Também é mencionado no versículo, no livro, no Evangelho de Marcos 16, en el versículo 15 y 16, encontramos novamente este mensaje, mas agora con una variación, con una pequeña diferencia. Vamos a leer Marcos 16, versículos 15 al 16. Dice así: y díceles: id por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quien crer e for bautizado será salvo. Quien, porém, não crer será condenado. Então, aqui também encontramos um objetivo, um propósito que é pregar o evangelho. Terceiro, vamos a leer Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículos 46 al 48. Dice, versículo 46, y les dice: así está escrito que o Cristo había de padecer y resucitar de entre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém,
vos sois testemunhos destas coisas. Agora, também encontramos mais uma referência em Atos 1:8. Vamos aí, Atos 1:8, outra referência também. Leímos aí em Lucas que o objetivo é pregar o arrependimento e o perdão de pecados. Esse é o objetivo da igreja. E também em em Atos 1:8, leemos: mas recibiréis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e seréis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, e até os confines da terra. Aqui, irmãos, o Espírito Santo capacita aos discípulos para serem testemunhas. En realidad, en toda a Escritura, encontramos diferentes objetivos que a igreja tem, mas dos importantes ou principais é proclamar o Evangelho de Cristo. Conhecer o objetivo nos vai ajudar para poder o revela esse caminho que a igreja deve seguir. E é necessário cumprir com esse objetivo. Senão, irmãos, estamos em desobediência. Proclamar o Evangelho é uma mostra de obediência. Isso reflete em uma verdadeira conversão. Vamos a ler 1 Pedro 2, del 9 al 10. 1 Pedro 2, del 9 al 10. Dice así, versículo 9. Vos, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de prioridade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Vos, sin que antes não seres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Pedro mostra-nos aqui que a igreja é o povo elegido por Deus, o seu sacerdócio real, a sua nação santa, a sua possessão especial. E os judeus não são deixados de lado, mas devem crer em Jesus como o Messias para ser parte deste povo. O propósito deste povo, este novo povo de Deus, é proclamar suas maravilhas. Este povo tem experimentado a generosa misericórdia de Deus. Nós fomos arrebatados das trevas para a luz pela misericórdia de Deus, com o fim, irmãos, de proclamar suas virtudes. E não fazê-lo é um ato de ingratidão. O que nos deve levar a pensar seriamente se estamos na luz, porque se uma pessoa ainda permanece nas trevas, não pode falar das virtudes daquele que salva, porque ainda não conhece salvação. Eu gostava de enfatizar que a expansão do reino depende completamente de Deus. Mas como já leímos nos versículos anteriores, a igreja é um instrumento nas mãos de Deus para alcançar este mundo perdido com o Evangelho de Jesus Cristo. O seu Espírito, o Espírito Santo, dá-nos o poder necessário para levar esta missão a cabo. O Evangelho que pregamos, irmãos, é poder de Deus para a salvação. Agora, por que é importante que a igreja seja evangelística? Há alguma importância em isto? Claro que sim. Fazendo um pequeno resumo do que acabamos de ver, poderíamos dizer o seguinte. Número 1, mostra a sua verdadeira conversão. Por isso é importante pregar o Evangelho, porque está mostrando uma verdadeira conversão. Também mostra obediência à palavra de Deus. Em terceiro lugar, cumpre com o objetivo pela qual foi estabelecida. E já leímos versículos que mostram isso. O propósito e o objetivo pela qual a igreja está em este mundo. Pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Alguns exemplos errados de igrejas evangelísticas, e lamentablemente há muitos.
muitas igrejas estão a ser desobedientes às escrituras. Algumas estão a tentar ser obedientes, mas com métodos errados. ¿Acho que no está escuchando? No. Sí, sí, sí. Con métodos errados. Estos métodos nacen muitas vezes de intenções pecaminosas, que não estão de acordo com a Bíblia, mostrando assim uma ignorância da vontade de Deus. Agora, o ativismo é desses erros. Há muitas igrejas que se preocupam mais pela preparação dos eventos que por as pessoas que assistem aos eventos. Também, não sei se alguma vez já assistiram a uma igreja onde o tempo de música é o tempo mais importante no culto dominical. E criando um ambiente que mexe com as emoções das pessoas para que dessa maneira cheguem aos pés de Cristo. E existem também igrejas nas quais o pastor, ao finalizar a sua pregação, faz um chamado para que as pessoas recebam a Cristo nos seus corações. Não quero que me interpretem mal. Estes exemplos de esforçar-se por preparar boas atividades não está de todo mal. Não estou a dizer que a música seja mal até as emoções. Também não digo que quando o pastor faz um chamado para que decisões sejam feitas, seja algo mal. O problema radica no foco de cada método. Pregar o evangelho de Cristo para que pessoas pecadoras se arrependam sempre e sempre será o foco principal. Mas, lamentavelmente, algumas igrejas deram mais importância a atividades, deram mais importância às emoções ou deram mais importância ao número de pessoas que se levantam e aplaudem no final da pregação. Agora, existe algum exemplo de uma igreja evangelística nas Escrituras? Sim, várias igrejas são nos apresentadas, mas quero compartilhar com vocês um exemplo da igreja em Tessalônica. E gostaria que, ao ler sobre esta igreja, nos focássemos no que movia os irmãos em Tessalônica a viver como estavam a viver. Todos nós queremos ser uma igreja evangelística, mas isso seria o resultado. O que é que existe no coração de uma igreja que vive e prega o evangelho? Vamos a ler 1 Tesalonicenses, vamos aí. Capítulo 1. 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 al versículo 10. Versículo 2 dice: Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operacidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim, como sabeis, ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus.
a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertiste a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos seus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. As palavras de Paulo em 1 Tesalonicenses 1, del 2 al 10, mostram o agradecimento de Paulo pela igreja, porque eles estavam a viver conforme o evangelho que les tinha sido pregado. A pesar das perseguições, eles continuavam fiéis e obedientes a Deus. Quando analisamos as palavras de agradecimento de Paulo, vemos como era a vida desta igreja, como reagiram no meio da perseguição, como se relacionavam com os irmãos e com os de afora. E sem dúvida, irmãos, sem dúvida alguma, a igreja é um exemplo de uma igreja que está a cumprir com a vontade e o propósito de Deus. Agora, algumas observações de esto que acabamos de ler. Em primeiro lugar, ¿qué es lo que sustenta a esta igreja para vivir de acordo com a vontade de Deus? Em primeiro lugar, vemos no versículo 2 a oração dos seus pastores e líderes. Eso es una de las primeras cosas que encontramos en este pasaje en que leímos, que a oração de Paulo e seus colaboradores era uma oração constante. Vamos a leer nuevamente el versículo 2. Dice, damos sempre gracias a Deus por todos vós, sempre, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar. O início da carta faz referência à oração que o apóstolo e seus colaboradores fazem a favor dos crentes em Tessalônica. O verbo dar graças ou agradecer está em um tempo verbal presente, o que indica que uma ação contínua. Paulo e seus colaboradores oravam sempre, como algo habitual para os crentes em Tesalônica. É como se dissesse, damos graças continuamente. Essas orações eram feitas por todos. Assim vemos que neste ato mostravam um agradecimento por cada irmão. A expressão mencionando-vos indica que a oração de Paulo não era geral, senão específica. Davam graças a Deus por motivos concretos, especialmente pela firmeza e crescimento de cada irmão. Então, isso que motivava e movia também é oração de seus pastores e líderes. Versículo 3. Encontramos aqui que, como resultado do evangelho, foi uma transformação na vida da igreja e começaram a ver ações na igreja que mostraram sua salvação. Leemos o versículo 3, diz: recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operacidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda, irmãos, ainda no contexto da oração, começamos a ler no versículo 2, Paulo lembra as obras da fé, o trabalho, em este caso o versículo traduz como abnegação de amor, de vosso amor, e a resistência na esperança em Jesus Cristo, da firmeza da vossa esperança. Devemos notar que a fé, o amor e a esperança não são centrais neste versículo. Isto é o que produz, o que motiva estas ações. O que se destaca aqui são as próprias ações. Paulo lembra as obras, lembra o trabalho e a resistência demonstrada pelos tessalonicenses. Estas ações e firmeza, apesar das dificuldades, davam um testemunho de uma fé autêntica. Agora, a palavra obra e trabalho, que se traduz aqui como abnegação,
são sinônimos, mas no original a palavra trabalho é uma palavra um pouco mais intensa, que tem como significado um trabalho extenuante, um trabalho cansativo, pesado. As obras que Paulo está a falar aqui, neste versículo são aquelas resultantes do controle do Espírito Santo. Estas são o resultado de uma salvação genuína. Agora, neste ponto da carta, não indica, não está a indicar exatamente que obras ou que trabalhos é que Paulo tinha em mente, mas ele tem em mente que eles estavam a fazer isso. Paulo também agradeceu a firmeza dos tessalonicenses. Esta palavra utiliza-se para referir-se à constância de uma igreja na fé, apesar das perseguições. Irmãos, os crentes são capazes de suportar pela esperança que têm no Senhor. Temos esperança no Senhor e somos capazes de suportar as perseguições. Esperança expressa uma expectativa confiada na obra futura do Senhor. É uma expectativa. Estou esperando alguma coisa. Por exemplo, quando chega Natal, ¿quiénes están expectantes de recibir os presentes? Todos. Hasta uma pessoa grande, maior. Os meninos talvez estão um pouco mais expectantes de receber os presentes. Mas esse desejo, essa profunda expectação, essa esperança de que vão a receber algo. Nós, irmãos, estamos com essa expectativa de que Cristo volta pronto. Irmãos, no novo comentário americano, Michael Martin escreve o seguinte cito: quando nas nossas igrejas a fé e o amor se evidenciam em palavras ou ações, quando a esperança permite a resistência, os nossos líderes têm motivos para dar graças com alegria. Os nossos líderes têm motivos para dar graças com alegria. Vamos a leer versículos 4 e 5, avançando. Diz: reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Versículo 5, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Assim como sabéis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Este versículo continua o pensamento iniciado no versículo 2. Paulo deu graças a Deus pelos tessalonicenses porque tinha a certeza da eleição deles por parte de Deus. A eleição e o chamado é um tema que se menciona várias vezes na carta, mas não é o tema central. O seu objetivo é dar segurança à igreja, mostrando que eles realmente perteneciam à família de Deus. Paulo tinha visto nas suas vidas a evidência de que formavam parte do povo chamado por Deus. O verbo traduzido reconhecendo, no versículo, implica um conhecimento adquirido pela experiência passada. O versículo 5 começa com um porquê, explicando a razão pela qual Paulo reconhecia que esta igreja tinha sido realmente salva. Paulo conhecia o caráter do evangelho. Paulo reconhecia o caráter do evangelho que eles tinham recebido. Eles pregavam o evangelho sem adulterá-lo. O apóstolo dá 4 qualificativos que explicam a forma de como é que o evangelho chegou a eles. Não somente em palavras, mas em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. As palavras foram importantes. Claro, era para poder dar a conhecer uma mensagem, mas o poder de Deus e o Espírito Santo são quem atuam para a salvação de almas perdidas. Tudo isto ia de mãos dadas com o exemplo de Paulo e seus colaboradores.
eles viviam como exemplo do que proclamavam. Assim, as suas ações não invalidavam a sua mensagem. É de esperar, irmãos, que os amados pelo Senhor vivam de acordo a sua vocação. Paulo viveu conforme ao Evangelho e a igreja de Tessalônica também. Vamos a leer versículo 6. A igreja se tornou imitadores dos seus líderes e do Senhor. Versículo 6 al 10. Diz assim: Com efeito, vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recibido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vos repercutió a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E, como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos seus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. A igreja tinha se tornado imitadora de Paulo e do Senhor. O evangelho tinha chegado a suas vidas e também as dificuldades. Paulo sufrió perseguição por viver e pregar o evangelho. Isso podemos ler em Atos e em cada carta que ele escreve. Jesús fue acusado, ignorado, crucificado, a pesar de estar a viver y enseñar a voluntad de Dios. A igreja em Tesalônica estava a passar por perseguições porque tinham recebido o evangelho. Por isso, Paulo diz-lhes que eram imitadores, que eles eram imitadores, porque tinham recebido a palavra no meio da tribulação e fizeram-no com o gozo que o Espírito Santo dá. O gozo no meio da tribulação só é possível para um verdadeiro filho de Deus. Só é possível para um verdadeiro filho de Deus. A igreja chegou a ser modelo para todos os crentes em Macedônia e Acaia, e isso envolvia muito território. Algumas igrejas que se registram nesses lugares são a igreja de Filipo, a igreja de Berea, Atenas, Corinto e todas aquelas igrejas que foram fundadas no segundo viagem missionário de Paulo. A igreja tinha se convertido em uma mensageira do evangelho. Com as suas palavras e com sua vida, ajudaram a difundir a palavra do Senhor por toda a sua província e impactaram toda a região de Macedônia e Acaia. Deles mesmos repercutia a palavra do Senhor por todos lados. Esta palavra repercutia faz referência a um som que se expande com força. A fé desta igreja se divulgava-se por todos lados. Um som que se expande, que nasce del centro desta igreja. Agora, além disso, também se ouvia que eles esperavam a Cristo. E a palavra aguardar mostra uma perseverança. A sua firmeza estava intacta, a pesar das perseguições que estavam a sofrer. Alguns comentários que se ouviam da igreja eram como eles tinham sido hospitaleiros com Paulo e com seus colaboradores, e a pesar das muitas pessoas que estavam em contra deles, os irmãos de Tesalônica abriram as portas das suas casas para receber aos irmãos e a Paulo e a seus colaboradores. Outro comentário também que aparece em um versículo era a conversão que tinham tido, deixando os seus ídolos e voltando-se para Deus. O seu estado atual era de
servicio a Deus. Eles esperavam o Filho de Deus, esperavam o Senhor exaltado, esperavam aquele a quem Deus tinha ressuscitado, ao que vencerá e venceu a morte, ao que resgata da ira vindoura. Os crentes, irmãos, os crentes vivem à espera de uma coroação e não de uma condenação. Nós, como crentes, vivemos à espera de uma coroação e não de uma condenação. Aquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor Jesus Cristo, su destino é a condenação. Mas em Cristo, agora, irmãos, somos livres da condenação. Uma igreja evangelística é aquela que tem sido transformada pelo poder de Deus ao ouvir o Evangelho de Cristo e deu as costas ao pecado para servir ao Deus vivo e verdadeiro. O único que merece toda a nossa adoração. Somente Ele é digno. O motor de uma igreja evangelística, é única e exclusivamente Cristo. Quando Cristo chega a nossas vidas, somente nos resta rendirnos a Ele e suplicar por o perdão de Deus. Ele reconcilia-nos com Deus e agora pertenecemos à sua família. É importante, irmãos, é importante ser uma igreja evangelística, porque mostra uma conversão genuína, mostra obediência à palavra de Deus, além de estar a viver conforme ao propósito e objetivo pela qual a igreja existe, que é expandir o reino e dar a conhecer as maravilhas de Deus. Este relato da fidelidade foi escrito por Paulo para reconhecer o bom comportamento da igreja. Também foi para reforçar a vontade que teve Paulo com a igreja e antecipar o mensagem contida no resto da carta. O ministério de Paulo estava a ser atacado. Tentavam desacreditá-lo, queriam abrir uma brecha entre o apóstolo e os crentes. E esse desmérito, se esse desmérito tivesse tido êxito, a mensagem do evangelho pregado por Paulo também teria perdido o valor. Mas como podemos ver, como leímos, a igreja demonstrou uma salvação genuína. O evangelho de Cristo foi recebido e suas vidas foram transformadas. Isto foi o que levou a que esta igreja se tornasse um exemplo para muitos. Irmãos, uma igreja evangelística não somente prega o evangelho, mas vive o evangelho a cada dia e em todo lugar. Nestes tempos que estamos a viver, é importante e sempre será importante que a igreja viva conforme a su chamado e propósito, que é expandir o reino de Deus, que é pregar o mensagem do evangelho. É importante, irmãos, que nós como igreja vivamos esto en todo lugar, en todas circunstancias, en medio de dificultades, en nuestro hogar, en nuestro trabalho, sempre viver e pregar o evangelho. E isso é, irmãos, a importância. A importância é que estamos a refletir aquela conversão que há em cada um de nós. E cuidado, irmãos, de não estar a fazer o que temos que fazer, porque é desobediência à palavra de Deus. E nós, durante este mês, nosso objetivo era poder motivar a cada um dos irmãos e também a cada um de nós a continuar com essa comissão, pregar o evangelho de Jesus Cristo. É o único mensagem que transforma vidas. E nós temos a responsabilidade de sair e pregar. Assim que vamos a estar acabando por aqui. E espero, irmãos, de verdade que este tempo seja um tempo de ánimo, que seja um tempo de poder fazer e viver aquilo que hemos aprendido. É uma igreja onde sempre estamos a aprender a palavra de Deus
y tenemos que empezar a vivir aquello que aprendimos. Así que vamos a orar. Estamos dando por acabado también un tiempo y un mes de missões. Así que vamos a orar. Deus, obrigado pelo tempo com tua palavra. Obrigado também porque podemos estudar e conhecer um pouco mais sobre o Evangelho, conhecer mais como ser uma igreja evangelística e principalmente a importância de ser uma igreja que prega o Evangelho. E sabemos qual ha sido o objetivo por el qual a igreja existe, e é para expandir o reino e poder pregar o Evangelho a aquelas pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Pido por cada um dos irmãos, cada um de nós, que podamos continuar a obedecer tua palavra e poder levar o mensagem a aquelas pessoas que ainda estão condenadas, que puedan escuchar y ser libres de aquella condenación. Pido eso en el nombre de Jesús. Amén. Irmãos, só uma coisa, lembrar que agora, depois, al final, tenho fundamentos da fé e precisam ajuda aqui para arrumar as mesas e para comer. Não sei se precisam ajuda para comer, mas sim para arrumar as mesas, por lo menos. A comida, não sei, aí depois. Mas bom domingo, bom estudo aí depois nos fundamentos e boa semana. ¿Sí? Obrigado por estar aqui.